No Brasil, há 19.114.000 empresas ativas, sendo 13.804.000 são pequenas e médias empresas. Mais de 8 milhões de empresas individuais, a grande maioria de pequeno comércio. Em média, mais de 70% dessas empresas fecham até o segundo ano. Em muitos casos, o sonho de ser patrão se torna, então, um pesadelo. Por isso, há necessidade de organização, planejamento e também orientação. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Jarbas Andrade Macchioni, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB de São Paulo, especialista em direito empresarial. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quais são as principais razões do fracasso das empresas? Que a gente vê aí, né, dados oficiais mostrando que há uma grande perda, principalmente no primeiro ano, né? É verdade. Eu desdobraria essas razões em dois campos. O primeiro campo é de parte do empresário, da pessoa que quer ser empresário, falta de planejamento, né? Ele não conhece muitas vezes o mercado, ele não conhece o produto dele, ele não entende nada de finanças, não tem a noção mínima de contabilidade. Então, é muito comum, às vezes, você imaginando naquela festa, na casa da família, alguém fala assim, olha, você faz um bolinho muito bom, vamos abrir um buffet. Exatamente. Aí no dia seguinte as pessoas vão e começam a montar e raramente isso passa da primeira semana, mas às vezes passa um pouco além e acabam montando. O grande problema aí é que essas pessoas não vão conhecer o mercado, não conhecem qual a aceitação do produto, não tem capital suficiente. A descapitalização é um problema crônico das empresas brasileiras. Você precisa prever quanto custa o investimento, quanto custa a locação, quanto tempo que vai demorar até dar retorno e uma reserva de contingência. Então, geralmente, o problema está no empresário. O pessoal abre e não conhece o produto, não sabe, por exemplo, eu vou vender café ou eu vou abrir uma cafeteria num bairro. Eu não sei qual o melhor café, digamos, eu não conheço o bairro o suficiente para saber qual é a tendência de consumo. Imagina que eu vou abrir essa cafeteria num bairro boêmio, ela tem que ficar até mais tarde. Né? Talvez um café mais forte que o pessoal venha um pouco mais, digamos, necessitado. Né? Já em outro bairro de pessoas mais velhas, um bairro tipo Higienópolis em São Paulo, ou Copacabana, que tem pessoal mais antigo, né? Talvez eu deva pensar em um café sem cafeína, deve ter ali dentro, porque pode fazer mal, é um outro público, deve ter um chá, porque alguns tomam chá. Eu tenho que conhecer o mercado, eu tenho que conhecer o produto. Né? E, infelizmente, há muita aventura nisso. Né? Essa é a principal razão. De outro lado, nós temos um ambiente absolutamente adverso à atividade empresarial, historicamente falando, aqui no Brasil. Né? É muito difícil você abrir uma empresa, fechar é quase impossível. Eu costumo dizer que não é que é proibido, mas às vezes é proibitivo. Pois é. E quais são as estratégias para as pessoas evitarem aí os problemas? Conhecer o mercado, o senhor já disse, né? Mas aí, o primeiro passo, a pessoa está pensando em abrir aí um negócio. Do que ela deve se cercar para evitar esse tipo de coisa? Olha, de um modo geral, a pessoa, além de uma ampla pesquisa, às vezes é até interessante fazer um estágio em uma empresa, procurar apoio de pessoas que já conhecem o produto e o mercado, um bom contador, o contador tem experiência, né? Um bom advogado para orientar. Eu costumo dizer que a principal habilidade do empresário é organização. Não adianta, por exemplo, eu abrir uma pizzaria e falar assim, eu faço a melhor pizza do mundo, eu sou um grande pizzaiolo, porque empresa é organização. Eu preciso saber se aquilo dá lucro, se o custo vai me permitir pagar funcionário, se eu vou enfrentar período de baixa e de alta do mercado. Eu preciso, uma palavra, ter uma noção de como se organiza numa empresa. Ou fazer um curso no Sebrae, ou examinar. Hoje em dia, o conhecimento está na ponta dos dedos pela internet. Né? Então, esse fator de organização é o principal. Saber ler uma planilha. Senão, eu não sei se eu estou tendo lucro ou não. Aí me surpreenda que alguns meses em prejuízo, no outro ano eu tento, vendo um carro, pego um empréstimo com algum amigo, com algum parente, coitado, né? E sobrevivo mais um ano e no outro ano não tem jeito, eu fecho. Daí fica devendo para todo mundo. Fica devendo para todo mundo. A gente vai continuar nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Pois não.
Nós voltamos a conversar com o advogado Jarbas Andrade Macchione, que está aqui no Jornal da Justiça. Hoje ele é especialista em direito empresarial, está conversando conosco a respeito da abertura e também do fechamento das empresas e do que uma empresa precisa ter para durar no Brasil, né? A carga tributária, doutor, no Brasil é uma das maiores aí, né? Principalmente na América Latina a gente já pode afirmar isso. Qual é o significado da carga tributária tão alta para o empreendedor? Bom, isso é o outro lado da moeda, né? É a dificuldade externa, né? A carga tributária no Brasil, ela, desde 1901, tem um livro Tratado dos Impostos de Viveiro de Castro, ele já falava que era injusta, em 1901. Não mudou nada, né? Continua injusta. Para o empresário, o problema da carga tributária é que ela cai sobre o capital dele. Ela cai de uma maneira muito perversa, porque há muita tributação na fonte. Ou seja, eu já de cara, eu tenho uma tributação antes mesmo de eu vender o produto. Eu já sou descapitalizado. Além disso aí, há muita tributação sobre o faturamento. O faturamento não é a receita da empresa em si. Ele vai cair sobre elementos que não vão entrar no meu caixa, não vão me permitir faturar. Então, eu tenho esse problema de uma carga tributária elevada, incidente de uma maneira cruel sobre o capital de giro, num país em que o capital é baixo. Como disse uma vez um jornal brasileiro, até os pobres são ricos, que até os ricos são pobres no Brasil, né? Então você tem, essa é uma grande dificuldade, ela acaba ameaçando a sobrevivência da empresa por uma carga tributária mal feita, né? E como reverter essa situação? O que é necessário para mudar esse quadro? De um modo geral, é mudança de mentalidade. Eu acho que é o mais profundo. Nós precisamos fazer uma revolução na figura do empresário, como nós vimos aqui, nós estamos falando de 60, 40 milhões de pessoas, ou talvez mais, que vivam da atividade empresarial, para poder respeitar, precisa respeito. Porque não adianta nada eu ter uma lei que diga isso, uma lei que diga aquilo, se eu vou no primeiro guichê burocrático e eu sou maltratado, eu não sou orientado, eu crio dificuldade, eu tenho dificuldade de abrir uma filial, às vezes há casos em que você demora anos num registro do comércio ou numa secretaria de fazenda para poder abrir o negócio, abrir a empresa. Não é estranho essa demora de anos, enquanto em Portugal se abre em 4 horas. Então, preciso mudar a mentalidade, precisa passar a ter respeito. Precisa de uma revolução, como foi feito no Código de Defesa do Consumidor, que trouxe a figura do consumidor para o centro como respeito, precisa ter para o empresário. Porque isso é que faz a grandeza do país. O país não cresceu por uma portaria de um burocrata, cresceu porque as pessoas foram avançando, tomando posse. Foi o grande debate do século retrasado, né? Então, precisa voltar a ter esse respeito, eu preciso ter efetividade. Eu costumo dizer, por que eu digo que não é só uma mudança de legislação, né? É uma mudança de mentalidade. É porque não adianta eu mudar a legislação se a pessoa que está ali continua com a mesma mentalidade. Eu vou lhe dar um exemplo. Fernando Henrique Cardoso promoveu a revolução das agências, né? As agências iriam ser uma maneira nova da administração pública. Pois eu acompanhei um caso em que a pessoa foi lá e estava esperando uma decisão da agência para abrir uma indústria importante no Estado. E a pessoa disse, está deferido o seu pedido está inteiramente deferido. Ele falou, que bom, posso levar, porque eu já apresento e já agilizo, porque eu estou no último dia do prazo. Ele falou, não, nós só mandamos pelo correio. Ele falou, não, mas eu estou aqui, eu sou dono, não, eu sei, mas aqui tem que mandar pelo correio. Eu falei, não dá para obter uma cópia, não. Eu falei, quanto tempo é seu correio? São 15 dias para postagem. Não adiantou nada a legislação, você não muda a mentalidade. Né? Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com Jarbas Andrade Macchione, que conversou com a gente a respeito das dificuldades e também dos cuidados que é preciso ter para se abrir uma empresa no Brasil. Obrigada, doutor. Foi um prazer, uma boa tarde. Até uma próxima. Obrigada.